seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Antes de iniciarmos o Evangelho de São João, que vem comprovar tudo aquilo que disse São Paulo, e também São Tiago nas suas cartas, que o homem é responsável pela sua salvação, que o homem é responsável pela sua justificação. Veja o que diz São Tiago, mostrando que não basta somente a fé. Não é possível o homem ser salvo somente crendo. Veja o que diz São Tiago na sua carta, capítulo 2, versículo 24. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E no Evangelho de hoje Jesus comprova isso, que o homem será justificado, é salvo pelas obras que faz e não somente pela fé. A fé é essencial, porém a fé sem obra é morta, como diz São Tiago. São Tiago diz que a fé sem obra é morta. Assim como um cadáver sem a alma é um cadáver, assim também é a fé sem obras. Ele chega a dizer, me mostra, melhor dizendo, a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E veja o que diz Jesus no capítulo 15 do Evangelho de hoje. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Jesus é a videira e o pai é o agricultor. Então veja a relação que existe entre a videira e o pai, e também veja a relação que existe entre a videira e os ramos. Veja só. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Então veja, Jesus, que é a videira, dar a seiva, ou seja, a graça para todos os ramos. Ele é aquele que distribui as graças para todos os ramos. Porém, existem os ramos que aceitam essa graça, recebem essa graça e desta graça produz frutos. E existe aqueles que, mesmo recebendo a graça, não aceita a graça, rejeita a graça de Deus e não produz frutos. Continuando o versículo 2 do Evangelho de hoje. Ele diz, todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Então veja, um ramo produz fruto e o outro não produz. Todos estão na videira. Todos estão recebendo graça, ou seja, seiva da videira. Mas uns dão frutos e outros não dão frutos. E Jesus continua dizendo, versículo 3, vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. E Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então veja que existe uma relação mútua. Existe uma relação mútua entre a videira e os ramos. A videira diz, você que é ramo, que é galho, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Continuando, Versículo 4, segunda parte. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, ou seja, o ramo fora da videira, ou mesmo que estivesse unido à videira, sem receber a seiva, não poderia dar fruto por si mesmo. Então, essa história de dizer que a gente se gloria de fazer coisas, achando que seremos salvos somente pelas obras,
isso não é verdade. São Tiago vai deixar muito claro: vede que o homem é justificado pelas obras, que o homem é salvo pelas obras, e não somente pela fé. Então, um está unido ao outro. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Então, sem a graça, sem a seiva, não se pode dar fruto. Se não permanecer na videira, ou seja, se não estiver unido à videira, se não estiver na graça de Deus, principalmente a graça santificante. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, ou seja, realizar obras de salvação, de misericórdias espirituais e corporais, se não permanecerdes em mim. Então, quando é que se quebra a amizade, a comunhão com Cristo? Quando nós cometemos todo e qualquer pecado mortal, que vai contra um dos 10 mandamentos. Isso com conhecimento, com vontade deliberada, e assim mesmo nós o fazemos. Então, ele continua no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós somos salvos pelas obras, mediante a fé, porém, essas obras que nós temos dela mérito, porque nós fazemos ela, realizamos ou não, segundo a nossa liberdade, também não é possível fazê-la sem a graça de Deus. Jesus diz: quem permanece em mim, ou seja, quem está em estado de graça, permanece em mim e eu permaneço nele. Esse dá muito fruto, ou seja, quem? Aquele que está em estado de graça, o qual é a habitação de Deus. Lembra no Evangelho, os Evangelhos dos dias anteriores, por exemplo, no capítulo 14, quando Jesus vai dizer: quem me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai o amaremos. Quem me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai habitaremos nele. Então, Jesus está dizendo exatamente isso. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que nós fazemos, meus irmãos, corrobora para a nossa salvação. Porém, nós jamais o poderíamos fazer sem a graça de Deus agindo em nós. E ele continua no versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Veja que palavra, olha, essa palavra aqui, esse versículo é extraordinário. Veja o que Jesus disse: se alguém não permanece em mim, então é a pessoa na sua liberdade, que opta em estar ou não em Deus. Então ele diz: se alguém não permanece em mim, ou seja, se alguém não permanece na graça, aí ele diz: será lançado fora. Como o ramo, ele secará e hão de ajuntá-lo e jogá-lo ao fogo, e será queimado. Mas Jesus diz: mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, os meus preceitos, os meus ensinamentos, quem me ama guarda os meus mandamentos. Se permanecerdes em mim, ou seja, se permanecerdes na graça santificante. E como nós fazemos isso?
nós, lógico, meus irmãos, veja, a salvação é sempre um ato da misericórdia de Deus e vem de Deus para o homem. Agora o homem precisa responder a Deus, responder à graça de Deus. Eu costumo dizer, para explicar isso, porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender e acaba fazendo o que fizeram Pelágio e Lutero. Pelágio diz que nós não precisamos da graça, ou seja, não precisamos de Deus, e com os nossos méritos pessoais, né, as nossas forças, a nossa capacidade pessoal, nós vivemos em piedade e em santidade pelos nossos méritos, pelas nossas capacidades, e assim nós seremos salvos somente pelas nossas obras. Lutero já fez completamente o inverso. Lutero diz que nós não precisamos de obra nenhuma, não precisamos fazer absolutamente nada, não precisamos nem sequer precisamos fazer acontecer as obras de misericórdia espirituais e corporais. Nada, absolutamente nada nós precisamos fazer. Apenas crer. E somente crendo já somos salvos. E aonde fica a ação da graça de Deus para nos salvar verdadeiramente, nos santificando? Sem santidade não há possibilidade de salvação. Então, Pelágio abandona a graça, Lutero abandona as obras. E Jesus diz completamente o contrário. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e vos tornei meus discípulos. E aqui Jesus deixa muito claro, meus irmãos. Eu costumo dizer, para explicar essa ação da fé e as nossas obras como fonte de salvação, né? Como, vamos dizer assim, essência da salvação, da seguinte maneira. Preste atenção. Uma pessoa está morrendo afogada no meio do oceano. Então, por conta própria, ele não pode fazer nada. Então ele não tem mérito nenhum. Ele não pode se salvar. Ele olha para um lado, olha para o outro. O mar é bravio. Nada, absolutamente nada ele pode fazer. Ele não pode nadar até a margem porque é impossível ele nadar até a margem. Ele morreria antes de chegar na margem. Ok? Então o homem não pode fazer nada por si só. Só que chega um barco e no barco tem uma pessoa. Essa pessoa é Deus. Esta pessoa é Deus. E esta pessoa que é Deus, percebendo que nós não poderemos fazer nada, nós somos o homem que está no alto mar, percebendo que nós não podemos fazer nada para nos salvar, seria morte na certa, ou seja, seria inferno na certa, o que é que Deus faz? Deus pega uma boia amarrada em uma corda, aqui é a graça de Deus, veja, a graça de Deus, essa boia é a graça de Deus, e Deus, aquele homem lança aquela boia, e aquela boia chega bem pertinho daquele homem, bem pertinho. Ali está simplesmente a graça de Deus que foi derramada, que foi jogada para nos salvar, para nós. Aí fica lá a opção do homem. Ou ele agarra a graça de Deus, crê que ali está a fonte da sua salvação e ele agarra a graça de Deus, ou não. Se ele crê que pode ser salvo por aquela boia e aquela corda que foi lançada por Deus, que é a graça, se ele crê, ele agarra nela e ele será salvo. Se ele não crê, ele não pegará, mesmo que Deus diga: ei, sem mim
tu não vai se salvar. Sem mim, tu não pode dar frutos. Sem mim, tu não pode chegar aos céus. Então, agarra aí na corda, segura a boia e eu te puxarei para cá, para o barco, para o céu, né? Ou para a igreja, podemos assim também dizer. Faz isso, agarra aí. Só que aquele homem que está lá no mar, que não pode se salvar por conta própria, recebe a presença de Deus, a graça de Deus é lançada, ele é livre para crer ou não crer se aquela boia salvará ele ou não. Se ele crer que o salvará, ele ainda é livre para dar fruto ou não dar fruto, para agarrar ou não agarrar a corda. Se ele agarrar, ele permanece unido à graça de Deus. Se ele não agarrar, ele não permanece unido à graça de Deus, ele não será salvo. Então, meus amados irmãos, eu gastei muito tempo nesse evangelho de hoje, mas quem ouvir esse evangelho de hoje compreenderá aquilo que é a forma que a Igreja Católica entende que nós somos salvos pelas obras e não somente pela fé. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.